Vamos lá. Então, assim, antes de mais nada, eu tenho dois recadinhos para dar para vocês. O primeiro é que, na verdade, são dois presentes e um recadinho. O primeiro, eu queria falar que eu disponibilizei dois conteúdos super legais aqui no link da bio aqui do Instagram. O primeiro conteúdo eu ensino como organizar o seu armário por cores. Gente, calma, não é toque, antes que alguém ache que organizar armários por as roupas por cor tem alguma coisa a ver com toque. Não tem, lá eu explico o porquê é legal você organizar dessa forma, o que te ajuda, o que te facilita essa forma de organização. E também disponibilizei lá uma tabelinha de cores, tá? Para você poder seguir e ter sempre a mão, para poder fazer o download e ter a mão na hora de você organizar ali seu ambiente. E a outra coisa, o outro bônus, é que vocês assistiram, há 2 semanas atrás nós fizemos um aulão aqui com a especialista em Feng Shui, Thalita, Feng Shui e óleos essenciais. E ela disponibilizou para a gente um resuminho de quais os óleos legais para se utilizar em cada área da casa, qual o efeito. Lá o PDF que ela disponibilizou, que está também aqui no link, fala sobre como utilizar, quais são as formas. Enfim, tá bem legal. Eu acabei de disponibilizar aqui no link, então é só clicar aqui na bio e fazer o download do PDF, tá bom? Então, recado dado, bora pra aula. Vamos lá, gente. Então, eu tenho falado aqui, há já 2 semanas mais ou menos, que eu resolvi criar esses aulões, porque eu tenho percebido que com esse nosso novo normal, as pessoas estão cada vez mais voltadas com os olhos para casa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por um lado bom, as pessoas estão ficando mais em casa, então estão cuidando mais da casa, estão entendendo a importância de um lar harmonizado, estão entendendo como é gostoso ter um lar que a gente volta e que nos abrace, né? Mas, ao mesmo tempo, as coisas que antes geravam um pouquinho de conflito ou que tinha alguma coisa que incomodava, agora está incomodando mais ainda. Não. Então está incomodando mais ainda, então está mais assim, mais latente. E aí eu pensei o seguinte, então pensando nisso, né? Eu falei assim, bom, eu vou criar então essa série de aulões para que de alguma forma eu consiga ajudar essas pessoas a minimizar esses conflitos ou pelo menos identificar esses conflitos, tá? E aí, vamos lá. Conflitos, gente. Quais são os conflitos que... eu falo que sempre existem 2 tipos de conflitos em um lar, que na verdade a gente tem que sempre parar para identificar. O primeiro, existem os conflitos físicos, que daí se encaixa com a organização. Físico, então, por exemplo, a bagunça é um conflito, né? Uma coisa que realmente gera muito conflito. A outra coisa, por exemplo, mobiliário desconfortável, você tem um sofá que você senta, mas você não fica confortável, gera um desconforto, gera um conflito. Então, ok. Um outro tipo de conflito é um conflito de hábitos, e isso eu já vou falar mais pra frente para vocês, que são os hábitos que nós trazemos, que isso é um dos grandes problemas de conflitos dentro de casa. E aí, gente, mas assim, aí voltando pro assunto da live, que eu quero fazer essa ligação. Quando eu resolvi fazer esse aulão, eu pus aqui para vocês, eu deixei aberto para vocês me darem sugestões. Sugestões de aulões, o que vocês gostariam que eu ensinasse para vocês. E aí eu vou passar aqui para vocês algumas respostas. Eu recebi respostas de cozinha, teve algumas respostas de eu tenho pouco espaço, né? Como ter armários, como criar soluções para armários com pouco espaço. Teve dobras, teve... enfim, closets, camisetas, enfim, existe assim, algumas perguntas mais, algumas questões mais técnicas.
Mas a grande maioria foi o seguinte: eu preciso organizar a minha vida. Como organizar a minha vida? Como sair, como realizar um milagre. Teve um que falou assim: não, eu preciso de um milagre na minha casa. Como realizar milagres? Foi isso. E aí eu falei, bom, eu cheguei à seguinte conclusão: que não adianta eu ensinar o micro sem antes ensinar o macro, entende? Sem antes ensinar para vocês o porquê que vocês precisam da organização. Então, do que adianta eu ensinar para vocês a organizar a gaveta de talher da cozinha, os pratos, enfim, tudo, se eu não ensino o porquê você deve organizar, o que você vai se beneficiar com isso, entende? Então, eu voltei um pouco atrás e eu falei, bom, vamos fortalecer essa base primeiro e até porque é o seguinte, a maioria das pessoas não entendem o que é organização. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas não sabem. Organização, ela não é algo físico. A organização que a gente faz, que a gente prega tanto, tá mais para uma filosofia, um estilo de vida, sabe? Então, quando a gente prega organização, quando eu realizo a organização, a base da organização você vai realizar, vai levar isso para a sua vida toda, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não é só no físico, não é do tipo, olha, então eu vou organizar a cozinha, vou tirar tudo do lugar. Não é isso, isso também é. Mas a base é para você ter uma base estruturada, para você identificar os conflitos, amenizar os conflitos, enfim, tudo isso é que eu falei agora um pouquinho antes. Então, teve uma pergunta também, teve uma sugestão sobre falar nessa live, falar sobre a profissionalização, né, de personal organizer, de como funciona a profissão. E eu também pensei nisso, só que assim, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu preciso, até essa pessoa também que quer se profissionalizar, precisa entender que isso é um conceito de vida, é algo que você vai implementar na sua vida em todos os aspectos. E eu vou falar uma coisa, a gente sempre brinca que quando a gente é picado pelo bichinho da organização, você não tem volta. A sua vida muda, a sua vida transforma e você não volta mais atrás. Porque você começa, a sua mentalidade muda, a sua forma de agir muda, sabe? Então, é isso que eu quero passar para vocês. E o que é essa filosofia? O que é esse conceito? A gente fala que tem 4 grandes pilares, na verdade, 4 pilares da organização. E é eles que eu vou ensinar ponto a ponto, porque vocês precisam ter isso na cabeça de cor, assim, de ser automático em tudo que você fizer. Então, eu quis fazer esse aulão com isso, e isso vai dar base para todo o restante. Eu brinco assim, se você realmente colocar em prática tudo que eu falo aqui, eu não preciso ensinar você a mexer, a organizar a sua gaveta de talher. Você já vai saber, você vai entender, ou pelo menos vai ter uma noção, mesmo sem ter a técnica, você vai saber. Então, é bem legal isso, e eu vou associar os dois, tanto na parte física quanto emocional, a parte da organização. Então, é o seguinte, gente, essas perguntas que eu recebi também sobre a questão de, olha, quero mágica, né? Preciso de uma mágica na minha vida, preciso de um milagre, na verdade, de um milagre, ou uma transformação. Queria que vocês entendessem assim, não é exagero, é bem a realidade. Eu falo assim, chega um momento que as coisas vão tomando uma proporção tão grande e a gente perde o controle. Isso tanto da parte do espaço físico quanto da nossa vida. Então, a gente perde o controle. E aí você não sabe nem por onde começar. Você não consegue ter a parte da ação, entende? Então, é por isso que é legal esses 4 pilares, seguir esse passo a passo, porque você fala, opa, peraí, então vamos lá, volta. Eu faço isso sempre na minha vida. Porque quem nunca? Eu recentemente me vi com muita coisa para fazer. Peraí, então vamos parar e vamos usar a organização para isso. Então, vamos refletir e vamos colocar tudo em prática. E eu vou passar isso para vocês, que é algo bem recente que aconteceu comigo, que eu uso, sempre uso, e eu vou até exemplificar aqui para vocês.
Então vamos lá, gente. A primeira coisa que você faz quando você vai começar a organizar um ambiente, vamos começar a pensar no ambiente, é o quê? É identificar os conflitos. Então, vamos de novo ali para a cozinha, porque teve muita gente pedindo cozinha, tá, gente? Eu vou exemplificar até para já responder algumas coisas aí quem pediu cozinha. Que esse aulão fosse de cozinha. Então, vamos ali. Então, eu vou organizar a cozinha. Decidi que hoje eu vou organizar a cozinha. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? É identificar os pontos de conflito. É um espaço pequeno, é pouco armário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai identificar o ponto de conflito físico, certo? Então, vamos lá. Eu tenho pouco armário, ou esses armários não são práticos. Isso acontece muito. Práticos na função de não é adequado às minhas peças, às minhas coisas, às peças que eu tenho, tá? Então, eu não consigo armazenar de uma forma prática. Minha cozinha tem muita coisa. Pode ser também, certo? Então, identificamos os conflitos de espaço. Aí, lembra que eu falei que tinha dois, né? Tem o hábito. Aí que vem. Quando a gente... O conflito do hábito é um conflito muito complicado. É um conflito muito complicado da gente identificar. Por quê? Porque o hábito, gente, a maioria deles, na sua grande maioria, a gente repete hábito, repete padrões, sem sequer perceber ou parar para analisar o porquê que a gente faz aquilo. Eu vou exemplificar novamente com a cozinha. Tá. Primeira vez que você for morar sozinha, você tá com a sua cozinha. Como é que você organizou ela? Eu tenho certeza que você organizou ela da forma com que a sua mãe organizava a cozinha na sua antiga casa. E eu tenho certeza que a sua mãe organizava a cozinha dela do jeito que a mãe dela organizava. Sem nunca parar para pensar muito, só repetiu. E aí eu tenho duas perguntas para vocês. Primeira, a sua cozinha é exatamente igual à da sua mãe na questão física, na questão espaço? É o mesmo armário, é tudo igual? Não. Segundo e principal, a sua rotina, a rotina da casa, o dia a dia, você é igual à da sua casa, da sua mãe? A rotina da casa da sua mãe, a rotina do lar? Então, esse é um exemplo bem simplista, tá? Mas para vocês entenderem o conceito. Então, o porquê que a gente acha que aquilo vai funcionar? Ou que aquela é o mais prático, é a melhor solução para mim? Então, a gente simplesmente repete. Todo mundo, gente, todo mundo é assim. A questão de você parar e avaliar esses hábitos, se isso é um hábito, por que você está fazendo aquilo, é o que faz a diferença, tá? Então, vamos lá. O hábito, ele é um pouquinho, ele é difícil da gente entender, sabe? Ou de perceber. Eu falo que para você ter uma casa harmonizada e entender, para solucionar os problemas mais rápidos, você precisa entender o ponto de conflito. Se é o hábito, se é físico, e aí você resolve mais fácil. E conseguir descobrir isso aí é a primeira coisa. Na verdade, a organização ela fica mais efetiva quando você descobre exatamente de onde vem esse ponto de conflito. Tá. Agora é o seguinte, agora vamos para os pilares da organização. Se alguém tiver, gente, só assim, se alguém for tendo alguma dúvida, alguma coisa, pode ir escrevendo aqui, tá? Pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. Então, vamos lá. Pilares da organização. Tenho todos os conflitos identificados. E agora? O que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa o primeiro pilar, qual que é? O desapego. O primeiro pilar da organização é o desapego. Esse assunto todo mundo fica meio assim de tocar, todo mundo, eu não gosto, o que é isso? Deixa eu falar uma coisa assim, não é porque você, então eu tentei guardar as coisas aqui na gaveta, o que não coube eu vou jogar fora. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso, desapego não é isso.
Vamos aí ressignificar o que é desapegar, certo? O desapego, que a gente fala muito e prega, é o seguinte. O desapegar, existem três coisas que significa esse desapego. O primeiro e o mais importante, que a gente mais usa, é dar outras funções àquilo que não está sendo usado. Então, às vezes a gente tem uma linha de pensamento que só usa aquilo para, sabe, aquele objeto para específico uso, sendo que a gente pode ter vários usos para ele, certo? Então, é olhar aquele objeto de uma outra forma e dar uma outra função a ele. O segundo é doar. Então, se você viu que você não conseguiu dar uma outra função, você não usa e o objeto está em bom estado, lembrando que a gente doa algo que a gente não usa, mas que está em bom estado. Não se doa coisa quebrada e sem uso, hein, gente? Então, aí você doa, muita gente precisando, gente, muita gente precisando. E quando você doa, nessa parte de desapego, a gente nunca mais vai comprar mais, entende? Você começa a ter uma noção também de consumo consciente. Então, doa porque doeu você saber que você gastou dinheiro com aquilo, mas você tem certeza que na próxima vez você não vai mais comprar, você não vai mais gastar. Enquanto que quando a gente não encara isso, você continua comprando sem ter muita noção e, na verdade, né, gasta-se mais. E o terceiro, daí sim, é o descartar mesmo, né, que é o jogar fora. E o que a gente joga fora? O que está quebrado, o que não tem mais solução, Vivemos num mundo onde o descarte, né, vamos pensar na sustentabilidade, consumo consciente, enfim, tudo isso vale a pena lembrar. Então, a gente descarta o que não tem uso e que está quebrado, não tem mais função. Bom, visto isso, eu vou dar um exemplo. Cozinha de novo, gente. Temos lá 50 potes plásticos na minha casa. Dos 50 potes, eu uso apenas 10 potes. O que eu faço com os outros 40? Comprei errado? Comprei errado. Assumi isso e vamos trabalhar com esse conflito aí. Então, o que eu vou fazer com esses outros 40? Primeira coisa, qual é o outro uso que eu posso dar nisso? Posso pegar esses potinhos e usar para outra coisa, em outro ambiente? Devo. Então, eu vou pegar esse pote para organizar os brinquedos do meu filho, eu vou ajudar a organizar aqui os talheres, você começa a dar outras funções para aquilo ali. Ok, dos 40 potes, vamos dizer que a gente conseguiu dar outra função aí em 30. Sobraram 10, que não encaixou, que não tem o que fazer, não tem onde guardar. O que a gente vai fazer? Doar. Lembrando que vamos, antes de mais nada, daí verificar agora se estão todos em boas condições. Não adianta dar pote furado, gente. Ou sem tampa, quebrado. Enfim. Então, separa o que está quebrado, separa o que está... Joga fora e o restante doa. Simples assim. Então, é essa sequência do desapego que a gente tem que realizar. Isso em tudo na vida. Agora vamos para a parte emocional. Desapego emocional. Você está ali, super atarefada. Imagina que você está sobrecarregada, que aconteceu comigo recentemente. E a primeira coisa que eu vou fazer, o que foi? Bom, então peraí. Eu vou listar tudo que eu tenho para fazer. E aí eu vou ver o que realmente eu preciso fazer e o que primeiro, o que eu preciso fazer. Segundo, o que eu posso passar para outras pessoas fazerem, que seria dar outras funções. Ou ver se outras pessoas vão fazer, ou se eu posso fazer, mudar a data ou remanejar. E o meu terceiro desapego é aceitar e falar não, chega, não dá, não posso. Infelizmente, estou no meu limite, não posso. Então, entende a correlação? É a mesma linha de pensamento. Quando a gente entende isso, a gente começa a colocar em prática tudo que a gente pensa, assim. Então, a gente está só no desapego, que é o primeiro pilar. São 4 pilares. Bom, gente, passando para o segundo pilar, que é categorização e setorização.
Bom, o que é isso? Vamos lá. Entenda que quando a gente vai organizar, você precisa entender que para a organização ser efetiva, lembrando que arrumar não é organizar, isso é um tema para uma outra live, mas a organização são técnicas e é tudo isso aqui, ó, é pensado, não é à toa, enfim, vai chegar lá. Quando a gente organiza algum ambiente, você tem que entender, imagina assim, que cada coisa tem a sua casinha para voltar. Porque quando cada coisa tem o seu ambiente, tem a sua casinha, tem o seu lugar de estar, muito difícil alguém que tirou algo do lugar não retornar lá. Então ela se mantém. Eu vou dar um exemplo. De novo, cozinha. Eu duvido, assim, na verdade eu acho muito difícil, você encontrar uma panela na sua sala de TV. E por que isso acontece? Porque todo mundo sabe, eu sei, seu filho sabe, seu marido sabe, sua irmã sabe, todo mundo sabe que o lugar de panela é na cozinha. Isso está na nossa cabeça, certo? Então, o lugar de panela na cozinha e principalmente próximo do fogão, que é onde é utilizado. Super lógico isso, né? A cozinha é o lugar mais fácil de se organizar, gente. E ela é ótima para dar exemplo por causa disso. Então, agora vamos lá. Agora, e como é que está a situação de papéis, canetas e acessórios de celular na casa? Eles estão espalhados pela casa toda. Eles são os pontos, são esses itens que normalmente a gente fala aqui de escritório, eletrônico e papelaria, sabe? Normalmente eles ficam espalhados pela casa inteira. E é muito difícil a pessoa conseguir lidar com essa organização. É um dos pontos mais difíceis de se entender. Mas bora lá, voltando para a parte da setorização. O que é? Então, uma vez que eu identifiquei ou decidi, analisando os conflitos, analisando que, olha, tem papel em todo lugar da casa, eu não aguento mais. Então, aí você vai pensar, quais são os papéis? Qual é a rotina? O que está acontecendo para esse papel parar aqui? A pessoa entra e joga o papel ali? Ou, eu costumo pagar as minhas contas aqui. Tudo isso você precisa analisar para decidir qual é o melhor lugar. Porque muitas vezes você acha que o melhor lugar de você deixar os documentos, as contas, é no escritório. Só que, por exemplo, se o escritório for um lugar que você não gosta de ficar, ou de difícil acesso, ou que não facilita a sua vida, você não vai para lá. Você não vai conseguir mudar o seu hábito de ir para lá, para um lugar que você não deseja, sendo que você pode puxar e resolver outras coisas aqui do lado na mesa de jantar, exemplo. Então, aceita, entenda a sua rotina. E aí você vai, dentro dessa situação que você vivencia, propor uma solução, certo? Então, são essas coisinhas que a gente precisa. Não é porque na casa de sua mãe ficava em tal lugar que ali você tem que refazer. Não é isso. É entender a tua rotina. Lembrando, isso é muito importante, a gente tem que sempre pensar como um todo. Nunca somente na gente. Quem organiza a casa, quando a gente organiza algo pra gente, a gente se torna refém em manter aquilo organizado. Então, é só você que vai saber que aquilo tem um sentido. É só você que vai saber onde estão as coisas. E é por isso que você vai se sentir sobrecarregada e responsável pela manutenção. Quando a gente organiza pensando no total, o que acontece? Cada um fica responsável e fica meio que automático as pessoas colaborarem para a manutenção dessa organização. Então você não precisa nem ensinar ninguém. É essa a ideia, tá? Então você vai pegar os papéis, vamos voltar de novo para essa parte. Então você vai pegar, você vai analisar todos os papéis, toda a papelada, tudo que existe na sua casa com relação a isso, seja material escolar, seja de filhos, tudo mais. Então você vai tentar absorver isso e achar qual é a melhor solução. E setorizar. Então, você vai pegar toda essa informação e setorizar e colocar, ok, é aqui que vai ser a casinha disso, é aqui que é o local, é aqui que habita essa papelada, é aqui que vai ficar e vai funcionar dessa forma. Outro exemplo que eu gosto de dar também, tesouras, ou qualquer item de papelaria. Então, vamos pegar a tesoura aqui.
Ah, tem tesoura. Ah, tem tesoura do meu filho no quarto dele, tem tesoura no escritório, tem tesoura na cozinha, tem tesoura lá no depósito que eu uso para não sei o que lá. Quando você eventualmente pegou uma tesoura, você olha para ela e aí você fala assim, ué, da onde que é? Olha a linha de raciocínio. Eu tenho que pegar essa tesoura e guardar onde? Bom, deixa eu identificar qual é a tesoura, a quem pertence. Então, e aí, tá, é do meu filho, onde que é mesmo que ele guarda? Olha a linha de pensamento, olha como isso complica a sua cabeça. Enquanto que, se você estabelece que a casa da tesoura fica no escritório e fica naquela mesinha, naquela gaveteira do escritório, todas as tesouras da casa, todas estão lá. Você achou uma tesoura, você nem pensa, você já vai lá e põe, você não sabe de quem é, você já vai lá e guarda, e não é só você, é todo mundo. Agora, mas isso aqui eu gosto de separar por uso. Tudo bem. Aí dentro daquele gaveteiro você vai, nessa gaveta é um e nessa gaveta é outro. No máximo, quando você procurar uma tesoura e não achar, você vai ter que procurar entre uma gaveta e outra, e não na sua casa toda. Entendeu? Esse é o conceito. Esse é o conceito de organização e essa é a linha de pensamento que a gente tem que seguir em tudo. E essa é a importância de se ter tudo, cada um ter a sua casinha. E quando eu falo tudo, gente, é tudo estar setorizado. Vamos pensar, questão de celular, né? Hoje em dia, muita gente tem muito acessório, tem muito, eu falo que é badulaquezinho, muita coisinha. Então, é importante concentra tudo num lugar só. E aí, as pessoas automaticamente conseguem manter. Mesmo que tire do lugar, não sabe onde está, o primeiro lugar que vai correr é lá pegar. Tá? E aí o local onde isso vai colocar, seja na sala, seja num quarto, ou seja no escritório, quem vai definir é você, de acordo com a sua rotina e o dia a dia. Agora, pegando essa questão da setorização e colocando em prática na parte emocional. Então, eu cheio de coisas para fazer, o que eu vou pensar? Bom, vamos setorizar quais são as minhas prioridades na minha vida. Família, trabalho, setoriza aí, separa, pega tudo que tem para fazer, aí depois você desapega, setoriza o que você precisa fazer. O que é prioridade? Para mim prioridade é tal coisa, então, minha família é prioridade, então vamos lá, eu vou fazer primeiro, toda aquela lista, eu vou pegar e vou fazer o que é prioridade para mim. E é bem isso, gente, sabe por quê? E aí depois você vai colocando, então consegui resolver fazer isso, bora pro próximo, né? Porque fica mais fácil a gente tomar decisão, assim, quando você enxerga o montante e tudo que você tem, você consegue tomar decisão mais fácil, que aí é o terceiro pilar da organização, que nada mais é do que a execução em si. Então, é pegar todo esse conhecimento que você teve, né, todo esse levantamento de informações que você acabou de realizar e colocar em prática. Então, na parte de física, parte de espaço, olha, eu acabei de separar todas as minhas roupas e eu entendi que eu vou precisar, juntei todas as camisetas que eu tinha e eu entendi que eu vou precisar de pelo menos 3 gavetas. Então, eu tenho essa gaveta aqui que eu colocava coisa de praia ou alguma coisa que eu uso menos do que minhas camisetas, eu vou mudar ela e vou guardar aqui. Então, quando a gente enxerga o total, o volume, o macro, o completo, você consegue fazer a correlação mais correta do espaço versus a forma de armazenar, como você vai armazenar e aonde você vai armazenar. Porque às vezes, aqui ficaria tão mais fácil se eu guardasse minhas camisetas aqui, mas aí não cabe. Então eu vou guardar só um pouquinho delas aqui, e aí eu subo as outras que eu não uso para depois. Gente, isso não funciona. Isso não funciona. Se você subir, você já está colocando na sua cabeça que você não vai usar. Entenda isso. Não minta para você. Você colocou lá em cima é algo que você não vai usar. Não vai. Você não vai lembrar. E não é você que não tem problema. Não é isso. É nossa cabeça, nosso cérebro funciona dessa forma. Tá? Então, isso é estudo, isso é estudado, isso é comprovado, tá, gente? Sério. Então, entenda que lugar de fácil acesso é o que mais usa, e aí sim, todo mundo tem essa mania de falar, não, aqui eu uso mais, eu vou deixar aqui. Concordo plenamente. Porém, se tem 10 coisas que você usa mais na mesma categoria ali, e 2 que você usa menos, não separe, deixa ela ali junto.
Porque se você separar, aquelas duas que separar, aí que você não vai usar mesmo nunca mais, certo? E aí executar. Então, eu vou conseguir entender qual é a melhor forma de executar. Eu não vou falar agora de dobras, de técnicas, porque isso eu acho que é assunto para mais uns 3 aulões. E entende porque, assim, primeira coisa é esse planejamento. Isso é um projeto de organização que eu estou ensinando para vocês. Como é que funciona a cabeça de um organizador. Então, antes de pensar em dobra, antes de pensar em organizador, entende que organizador é a última coisa? Porque depende muito de análise de todos esses passos que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então, é impossível chegar na sua casa e identificar que você precisa de organizador X. É muito subjetivo, isso é muito, sabe, falho. É colocar coisa que às vezes nem precisa, gastar dinheiro à toa. Então, esse é um projeto de organização. Você vai entender, depois de fazer todos esses passos, entender o que você vai colocar ali versus o ambiente que você tem. E na parte emocional, a mesma coisa. Eu tenho ali esse monte de coisa para fazer. Tá, então o setor de prioridades está deste tamanho. Então, vamos tentar encaixar em qual horário, qual é a parte que eu tenho mais, como que eu consigo encaixar isso. Você começa a entender como você vai se planejar. Então, se eu estou tendo muita dificuldade com tal parte profissional, vou ver se eu acho alguém para me ajudar, se eu contrato alguém. Então, quando a gente consegue identificar, fazer essa setorização e essa categorização, você enxerga o problema e principalmente a solução mais rápido, a solução de uma forma mais prática e mais assertiva, tá? Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, tá, gente? E por fim, eu queria falar sobre o quarto e último pilar, que para mim é um dos mais importantes e essenciais, e que muita gente às vezes acha que é besteira, mas para mim ele é o principal, que é o da manutenção. O que é manutenção, gente? O quarto pilar é a manutenção. Vou dar uma dica. Se você tem algo que não funciona, você seguiu todos esses passos que eu acabei de te ensinar aqui sobre organizar, e mesmo assim aquela bagunça está voltando a se instalar ali, ou alguma coisa não está funcionando, eu me adaptei bem, meu filho adaptou bem, mas a minha filha não. Exemplo. Então, você vai lá e revise, mas revise com os olhos da pessoa que está tendo o problema, nunca com os nossos olhos. Não insista em querer fazer com que a pessoa mude, ela não vai mudar. Cada ser é um ser, cada pessoa é de um jeito, então a gente precisa realizar é mais fácil a gente adaptar a organização do que mudar a pessoa. Mudar um hábito é difícil, tá? Voltando para a questão de hábito, só um parênteses aqui. Lembrando que não existe hábito dentro da organização, hábito ruim ou hábito bom. O que a gente tem que entender é que cada um carrega com você alguns hábitos que funcionam. Um hábito que para você pode ser que você acha que não funciona para você, que eu faça, pode funcionar para mim. Então, para minha rotina, para o meu dia a dia. Então, a gente não discute isso, a gente adapta isso, identifica e adapta a situação, certo? Tendo que numa família existem várias pessoas com cabeças diferentes, com hábitos e jeito de agir diferente. Então, a gente tem que sim levar em consideração isso, certo? Vou dar um exemplo aqui, gente, que eu acabei de lembrar. Teve uma amiga minha que ela brigava porque o marido não levantava a tampa do cesto de roupa suja para jogar a roupa dentro do cesto. Toda vez ele arremessava e já deixava em cima da tampa reclamando que não sequer levantava a tampa do cesto. Eu falei, vem cá, tira a tampa do cesto. Ela olhou, mas vai ficar sem cesto? Eu falei, olha, eu não sei você, eu prefiro roupa dentro do cesto sem tampa do que roupa no chão caída. Simples. Entendeu? Então, são coisinhas assim bobas, que só aí numa solução de uma tampa parou de brigar, já parou um conflito. Então, é entender isso aí, tá bom, gente? E a manutenção, voltando para a manutenção. O que é a manutenção? A manutenção também, a gente tem que entender
que a nossa vida passa por diversas fases. E a gente muda, a gente transforma e a vida vai mudando. Então, olha o que aconteceu com a gente agora. Antes, você trabalhava o dia inteiro fora, filho na escola, né? De repente, trabalhando em casa, com o filho em casa, tendo que ajudar o filho na escola. Olha como mudou essa rotina. Mudou tudo, mudou a vida. Como que você acha que as soluções que você tinha antes devem ser mantidas para esse tipo de rotina? Não, tem que ser tudo reavaliado, tudo modificado e entender que sim, é isso, aceita, não tenta voltar para o que estava antes e forçar, porque isso não vai acontecer. Então, é entender e amenizar conflito, amenizar e entender que isso vai passar e você vai ter que refazer de novo tudo aquilo. Só que quando isso, de repente, isso começa a virar automático, e as soluções você já prevê, olha, então tal fase vai ser assim, eu vou fazer isso dessa forma, não vou fazer da outra porque eu sei que vai durar tanto tempo. É assim. Isso acontece muito em projeto de arquitetura, né? Quando a gente realiza, por exemplo, um quarto de bebê, hoje em dia as pessoas já pensam porque bebê é pouco tempo, né, gente? Então, daqui a pouco já vira uma criança, um adolescente. Então, algumas soluções muito definitivas a gente evita pensando já em não gastar tanto e nessas mudanças, que são fases da vida e é natural e é normal. E a manutenção entra aí. A manutenção entra em olhar com muito carinho, com muito cuidado, sempre, tudo que a gente fizer. Olha, aquilo não está funcionando mais, isso aqui não serve mais. Uma coisa também em cozinha, eu falo que como arquiteta, se eu sei que a casa tem criança até 10 anos, mais ou menos, você já prevê um gavetão a mais para os potes, para os copos plásticos e pote plástico, porque a criançada adora e ocupa um espação. E não tem como você fugir disso. Não tem. Você vai privar teu filho de ter... Não existe. Não tem como. E então, são coisas que você vai prevendo. Você sabe, aceita e dá uma solução para aquilo. Tá? Então, essa manutenção é muito importante. E na parte emocional não é diferente. Então, hoje, eu tomei algumas atitudes, eu tomei algumas decisões, certo? Então, isso é importante, isso é prioridade, isso não é. Amanhã pode mudar. E também é legal eu rever, porque às vezes eu tô vendo que, não, isso aqui me toma tanto tempo, então eu vou fazer isso, isso e isso. Você acaba colocando isso na parte de setorização, do desapego e tudo mais. E aí, você de repente você fala, mas eu achei que isso aqui fosse ser mais simples para mim, e não está sendo tão simples. Então, vale a pena fazer essa manutenção e essa revisão aí, certo? Bom, gente, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, que eu tenho uma colinha aqui. Acho que é isso. E como é que a gente faz a manutenção? Volta lá. Identifica conflito, faz o desapego, a categorização e a setorização, a execução e depois volta com a manutenção. Então, é um ciclo, sempre, sempre, sempre. E essa manutenção, gente, eu falo que é o mais importante, que é a parte que a gente reflete e identifica mais rápido. Com o tempo, você vai ficando tão automático, você já até sabe. Então, aí você acaba errando menos. Bom, gente... É isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou aqui à disposição. Hoje o Instagram ele tem um tempo limitado, então eu tentei condensar essa aula, né? Eu criei um módulo aqui para vocês. Na verdade, eu vou colocar aqui no Instagram os módulos que eu criei desses aulões para a gente, aos poucos, ir construindo essa ideia de organização, essa filosofia, essa mentalidade dentro da gente. O próximo vai ser na terça-feira que vem. E aí eu vou falar um pouco mais da parte técnica com vocês. Depois eu vou... Obrigada, Carol. Depois eu vou colocar aqui certinho para vocês a sequência aqui dos aulões, tá bom? E agora, a parte mais importante desse aulão, que eu quero passar para vocês, que é o seguinte. Eu queria agradecer o tempo que vocês estiveram aqui comigo. Eu sei que o tempo é uma coisa mais preciosa que a gente tem do mundo. E
Avisar que do dia 1º a dia 8 de outubro eu vou fazer uma imersão de organização. É uma imersão que ela vai se chamar Casa Viva Organizada, porque eu realmente acredito que a nossa casa é um ser vivo, tá? E ela tem que funcionar como um todo aí. Então, a gente cria um conteúdo muito legal, é definitivamente uma imersão. O que eu acabei de dar aqui é um resumo muito grande de tudo isso, certo? E é uma vivência na organização. E eu queria convidar vocês para fazer o cadastro, para você poder receber essas informações, para poder participar, porque sim, é uma imersão para quem realmente está comprometido a se tornar uma pessoa mais organizada. Eu falo organizada, mas é nesse sentido de ser mais leve, de ser mais, ter mais qualidade de vida, levar essa filosofia da organização para a vida. E também porque, gente, eu vou sortear quem realmente estiver a fim de entrar nesse mundo. Eu vou sortear para vocês um acesso liberado, acesso completo ao Congresso Internacional Organiza Brasil, que vai acontecer agora em outubro, totalmente gratuito. Ele é um congresso pago e eu vou sortear para vocês. Quem se interessar, quem fizer inscrição no link, eu vou sortear para vocês, vai poder concorrer a esse acesso a esse congresso internacional. Então, quem ama isso, você vai ter acesso a tudo. Então, assim, são pessoal de organização dos Estados Unidos, Inglaterra, todo mundo participando, todas as novas tendências, o que está acontecendo, como organiza isso, novo normal. É assim, uma imersão, tá? Então eu vou sortear isso, então por isso é muito importante você fazer esse cadastro para poder participar e poder receber o link desse aulão, desse webinário que eu vou realizar, tá bom? O link tá onde? O link tá aqui na bio também. Corre lá, faz sua inscrição e aí no dia 8 eu vou sortear esse acesso, tá bom? Espero que tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, pode mandar inbox, a gente responde, a gente está aqui sempre para ajudar vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Gostou demais dessa dica? Então não se esqueça de clicar aqui no sininho e se inscrever no canal, porque toda semana eu publico um conteúdo novo e exclusivo para você, com dicas de organização do lar, rotinas domésticas, para você aprender de uma vez por todas a receita da casa sempre organizada.